Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9 FM, a Rádio 87.9, São Gonçalo FM, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, a 107 FM em Nova Cruz, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha Lagoa Danta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e a Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Cristo, bom pastor, edificas a igreja. Tu podes tudo em quem te chama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Nesse terceiro domingo do tempo comum, o Evangelho proclamado em nossa liturgia é o de São Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4, capítulo 4, versículo de 14 a 21. Assim narra o evangelista. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista,
para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho proclamado na liturgia do terceiro domingo apresenta dois trechos do Evangelho segundo Lucas. O primeiro trecho é do capítulo 1, que é o início do Evangelho de São Lucas, é o prólogo, que São Lucas escreve dirigindo a um certo Teófilo. E esse nome em grego significa amigo de Deus. De forma que assim São Lucas permite que cada leitor, que cada fiel, ao ouvir seu Evangelho, se abra para fazer-se amigo de Deus e a buscá-lo enquanto ele se deixa encontrar. São Lucas, portanto, escreve o seu Evangelho para todo aquele que se faz amigo de Deus. Esse Teófilo somos nós, eu e você. E o segundo trecho do Evangelho é o capítulo 4, versículo 14 a 21, que nos mostra o início da missão pública de Jesus. Nos mostra que com o poder do Espírito Santo, iniciando a sua missão na Galileia, Jesus vai até a sinagoga de Nazaré. Era um dia de sábado. Ele era um fiel observante dos costumes judaicos, da lei, e como fiel observante dos costumes do seu povo, ele participa da liturgia semanal na sinagoga, une-se à sua comunidade na oração e na escuta das Escrituras da Palavra de Deus. O rito, o culto na sinagoga, incluía a leitura de um texto da Torá ou dos profetas e seguia-se de um comentário. Naquele momento, Jesus se levanta para ler. E ele encontra o trecho do profeta Isaías, que diz: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me consagrou pela unção, enviou-me a levar a boa nova aos pobres. Papa Bento XVI, comentando este evangelho, nos lembra que Orígenes observa que não foi por acaso que Jesus abriu o rolo das Sagradas Escrituras nesse ponto, mas sim por providência divina. E ao concluir a leitura, Jesus proclama: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. São Cirilo, de Alexandria, comenta que o hoje mencionado por Jesus se refere à capacidade do fiel de ouvir e arrepender-se, situando-se entre a primeira e a última vinda de Cristo. E mais profundamente, Jesus, ele mesmo é o hoje da nossa salvação, pois realiza plenamente a redenção de Deus. O termo hoje é especial e muito caro a São Lucas, e remete ao título cristológico preferido do Evangelho, Salvador. Já no relato da infância de Jesus, o anjo anuncia aos pastores: hoje nasceu para vós na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Este Evangelho, portanto, nos remete ao hoje da nossa vida. Jesus fala no hoje da nossa vida, no agora. A mensagem para nós no contexto que nós vivemos. E isso tem um grande poder de nos transformar. O Evangelho não é um anúncio abstrato e distante, mas nos atinge na nossa realidade vital. É hoje que o Senhor quer nos salvar. É hoje que o Senhor quer entrar na nossa casa. É hoje
que, portanto, se realiza a salvação do nosso Deus. Esse trecho do Evangelho também nos convida a refletir sobre como nós vivemos o dia do Senhor. O sábado era o dia consagrado a Deus para os judeus, e foi nesse dia que Jesus foi à sinagoga. Domingo é o dia do Senhor. É um dia, é verdade, de descanso, de restauração, de convivência familiar, mas é sobretudo um dia que é dedicado ao Senhor, que nós devemos participar da Eucaristia, que nós nos devemos nos alimentar do corpo e do sangue de Cristo, que nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. E muitas vezes o sentido do domingo vai se perdendo, e não podemos deixar de perder, participar da liturgia dominical, de modo que o anúncio da palavra também possa, no hoje da nossa vida, a ocorrer. E assim, valorizando o domingo, recuperando o senso do domingo, especialmente participando da celebração eucarística no domingo, nós possamos viver também o hoje da salvação de Deus na nossa vida. O Evangelho nos lembra que a cada momento pode acontecer o hoje em que Deus entra na nossa vida, que provoca em nós a nossa conversão. E cada dia pode se tornar esse hoje salvífico para nós, porque a salvação é um processo contínuo e que se desenrola na vida da igreja e na vida do discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, também, nós somos levados a nos colocar diante do Senhor na liturgia eucarística, na liturgia da palavra, e com os olhos fixos nele, tal como cidadão de Jesus em Nazaré, possamos recepcionar no coração aberto a sua mensagem, que vem nos comunicar a libertação. O Espírito de Deus está sobre mim, citando o profeta Isaías, fala Jesus, porque ele me ungiu, me consagrou, me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para libertar os prisioneiros, para proclamar o ano da graça do Senhor. E essa mensagem atinge a cada um de nós. Assim, Cristo vem no hoje da nossa vida como anunciar, realizar a sua salvação. E ao mesmo tempo, com a prática de Jesus, aprendemos nós a valorizar o dia do Senhor, o domingo, como um dia em que, de forma mais específica, esse hoje ocorre também para cada um de nós. Antes que eu te formasse dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi. Irás onde enviar-te, e o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz há de meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz há de meu peito. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, em tua boca eu falarei. Entrego-te, meu povo, vai arrancar e derrubar, para edificar, destruirás e plantarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não
deixa a tua casa, porque a terra gritando está. Nada tragas contigo, pois a teu lado eu estarei. É hora de lutar, porque meu povo sofrendo está. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. A 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que tratou da sinodalidade na Igreja, com o tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão, foi encerrada e resultou na publicação de um relatório, o documento final, que tem também o mesmo título, Para uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Esse tema reflete a essência da vida e da missão da Igreja, destacando a comunhão como elemento central, a partir das perspectivas teológica, eclesiológica, sacramental e metodológica. O documento final enfatiza que a sinodalidade exige um profundo processo de arrependimento e conversão, que por meio da celebração do sacramento da penitência nos conduz à comunhão. Assim, a sinodalidade não apenas expressa a harmonia no corpo de Cristo, mas também renova a Igreja para ser um sinal de comunhão, para ser um sinal visível da comunhão trinitária, do amor trinitário do Deus Trino no mundo. A comunhão expressa a essência do mistério e da missão da Igreja, cuja fonte e ápice se encontra no sacramento da Eucaristia, na celebração da Eucaristia, que nós chamamos de comunhão, conforme o documento final do Sínodo. A comunhão tem sua raiz no próprio Deus Trindade, onde a unidade entre as três pessoas se realiza por meio de Cristo no Espírito Santo. Deus é comunhão, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. E do ponto de vista teológico, essa compreensão da comunhão reafirma que a Igreja, como corpo de Cristo, é chamada a ser sacramento de unidade e testemunho vivo do amor trinitário no mundo. Essa visão está implícita no conceito de sinodalidade, que aponta para a necessidade de a Igreja caminhar unida, refletindo o dinamismo do amor divino que sustenta a diversidade harmônica da criação. No contexto eclesiológico, a comunhão remete à ideia do povo de Deus, como uma comunidade de fiéis, em relação com Deus e entre si. Como destaca o documento final do Sínodo, a communio fidelium é inseparável da communio ecclesiarium, refletindo a unidade visível que se manifesta na comunhão dos bispos e, em última instância, na comunhão com o bispo de Roma, que é o princípio da unidade na Igreja Universal. Esta perspectiva reforça a compreensão que a Igreja é uma comunhão de igrejas locais, cada qual enraizada em sua cultura e tradição, mas unida na mesma missão evangelizadora. A sinodalidade, com prática e estrutura, concretiza essa eclesiologia de promover o processo de participação, discernimento e decisão comunitários. Os sacramentos, especialmente a Eucaristia, são fundamentais para a vivência da comunhão, pois, como afirma São Paulo, porque há um só corpo, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Na Eucaristia, a Igreja experimenta e celebra a sua unidade como corpo de Cristo, sendo continuamente renovada para a missão. Além disso, o batismo insere cada cristão na comunhão do povo de Deus,
constituindo a raiz da sinodalidade, enquanto a confirmação fortalece o compromisso com a missão. A celebração sacramental, portanto, é o lugar onde a comunhão se torna visível e eficaz, nutrindo a Igreja para viver plenamente sua vocação sinodal. De um ponto de vista metodológico, a comunhão é o princípio que orienta os processos sinodais. A escuta, o diálogo e o discernimento comunitário são práticas essenciais que permitem à Igreja viver plenamente a sua natureza sinodal. Nesse sentido, a sinodalidade se concretiza no caminhar juntos, envolvendo todos os membros da Igreja, na corresponsabilidade pela missão. E é nesse contexto que a autoridade pastoral é entendida como serviço à comunhão, sendo exercida em diálogo constante com o povo de Deus. A comunhão, portanto, é a chave para compreender a sinodalidade na vida da Igreja. Em uma Igreja sinodal, a comunhão é simultaneamente fonte, caminho e meta, convidando todos os batizados a participar ativamente da missão evangelizadora, enquanto vive a unidade na diversidade, como reflexo do mistério trinitário. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me Fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.